Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar de um dos meus escritores favoritos, George Orwell. Eu não tenho um escritor favorito, não consigo escolher, mas seguramente entre os meus 5 escritores favoritos, George Orwell está lá. Né? E vou falar hoje de 3 livros dele e vou começar por um que não é muito conhecido, mas que é incrível, maravilhoso, escrito em primeira pessoa, uma experiência de luta numa guerra que ele passou, e eu vou comentar mais. O livro é Homenagem à Catalunha. No Brasil, esse livro tem um título que eu acho muito estranho, que se chama Lutando na Espanha. E não é a mesma coisa, lutar na Espanha e homenagear a Catalunha. E eu não estou falando somente do significado das palavras, estou falando do significado do livro. Não vejo sentido porque no Brasil essa tradução antiga, na verdade, agora já saiu uma mais moderna, que se chama realmente Homenagem à Catalunha, porque foi lá que ele lutou. Falar um pouco de Homenagem à Catalunha. Homenagem à Catalunha é um livro que o Orwell narra a sua experiência na Guerra Civil Espanhola. Quando teve o golpe militar na Espanha em junho de 36, algumas cidades foram tomadas pelos militares. Né? O governo republicano conseguiu manter algumas praças, como Madrid, por exemplo, e em Barcelona também conseguiu manter, só que em Barcelona, com o tempo, os partidos socialistas ligados à União Soviética vão tomar meio que a organização, vão formar milícias e tomar a organização da cidade e em termos de sua proteção também. Então o Orwell vai lutar por um partido de trabalhadores unidos, trabalhadores unificados, eu acho que chama POL, e eles são muito mais ligados à corrente trotskista de pensamento, ou seja, eles são contra o stalinismo, e o stalinismo são contra os trotskistas, claro. E aí acontece uma coisa que o Orwell critica muito forte nesse livro, que é a falta de pragmatismo dos socialistas, dos anarquistas e dos comunistas, né, que naquele momento ali não só rivalizavam com os fascistas e o exército e toda a força militar que apoiado por Alemanha e Itália, que o exército do Franco tinha naquele momento. Enquanto o Franco vai avançando, tomando cidades, na Catalunha há uma briga fortíssima pelo poder entre partidos que deveriam estar combatendo somente o fascismo, deixando suas diferenças de lado. O mais incrível do Orwell é que, por exemplo, Homenagem à Catalunha é de 1938, a primeira edição, saiu na Inglaterra. A versão completa desse livro só vai ser publicada na Espanha em 2001. Esse livro foi, durante todos os 40 anos da ditadura, foi censurado. E depois foi meio que esquecido. Em 2001 fizeram essa versão que é maravilhosa, narrada em primeira pessoa. E a história termina, não termina, ele continua contando, mas a história termina para ele na Guerra Civil Espanhola, quando ele toma um tiro no pescoço. E o Orwell quase morreu, ele não morreu por 1 milímetro, literalmente, por 1 milímetro, a bala tivesse pegado 1 milímetro mais para a direita ou para a esquerda, ele teria morrido. E aí ele não teria escrito das suas mais geniais obras, e que muita gente conhece, muito mais gente ao menos conhece, mais do que Homenagem à Catalunha, que se chama A Revolução dos Bichos, que é uma fábula que os animais de uma fazenda expulsam os humanos dela. E aqui vai ter o pensamento muito mais apurado de crítica ao stalinismo, vai estar nesse livro. E esse livro ganhou muita propaganda, muita fama no Ocidente, né, para criticar como uma crítica política à União Soviética, principalmente ao stalinismo, né, ao Stalin e o seu regime de perseguição, assassinatos e extermínio de adversários ou de todos aqueles que eram uma ameaça na sua cabeça louca contra o socialismo soviético. E aqui vem a crítica mais forte, uma crítica bem pesada. Os porcos lideram a revolução, e aí cada animal vai tendo as suas características. Os cachorros são soldados, que protegem os porcos, né? Os cavalos são os trabalhadores físicos que tratam da terra, mas que têm pouca inteligência. E aqui começa a se delinear o grande ponto da obra do Orwell, que é 1984, que eu vou falar já já, mas eu quero falar um pouquinho mais da Revolução dos Bichos, porque com o tempo a ideia dos bichos é a ideia dos homens, né? Da Revolução Russa, por exemplo. Então tem muito paralelo, né? Muita metáfora nessa fábula satírica impressionante, maravilhosa, que foi publicada a primeira vez em 1945. Mas se você pegar esse livro e ler hoje, você vai achar que ele está falando de agora.
E isso faz Orwell ser talvez um dos escritores mais imortais que existam. Ele morreu muito jovem, ele morreu em 1950 de tuberculose, então não teve muito tempo para abraçar essa fama que ele ganhou mundialmente pós Segunda Guerra Mundial. Então os porcos começam a mudar os regulamentos, nenhum animal vai ser explorado, começa assim, na expulsão dos homens. Então os homens são expulsos da fazenda, os animais começam a organizar ali numa sociedade igualitária, onde todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. E eles vão começando a mudar os regulamentos, aproveitando que muitos dos animais têm a memória muito curta. E a força bruta do cavalo, por exemplo, faz ele ter uma memória muito curta. E os porcos têm uma memória mais longeva, e eles vão mudando os regulamentos para se beneficiar. E o final do livro é brilhante, brilhante. Eu não vou contar porque é um spoiler gigantesco, e eu não vou fazer isso com vocês. Deveria. Brincadeira. E aí, depois dessa obra, tem a magnífica obra do Orwell, que voltou com uma nova edição aqui no Brasil, pela Companhia das Letras, uma edição luxuosíssima, tem até um olho aqui, né? Porque o Big Brother is watching, o Big Brother tu vê. E o Big Brother ninguém menos é que Stalin, né? Pela descrição do livro, o seu grande bigode, a sua foto gigantesca na parede, né? E aqui é outra versão que eu tenho duas. E as duas são da Companhia das Letras. Esse livro é maravilhoso. Esse livro já é uma crítica muito mais forte, muito mais condensada, que são humanos, toda uma sociedade vigiada, já num nível de censura, num nível de controle muito grande. E ele tem 3 ministérios, né? O Ministério da Verdade, e aí no Ministério da Verdade a gente se encontra um pouco no Brasil nesse momento, desde 2018, das eleições, muita fake news, muita mudança, tentativas em canais de YouTube de pessoas alocadas querendo recontar as histórias, dizer que nazismo, por exemplo, é de esquerda, e como uma estupidez como essa, e outras grandes estupidezes, né, que as pessoas dizem por aí, querendo recontar a história achando que isso é liberdade de expressão, mas não é. Então isso também faz parte um pouco da obra do Orwell, né, no Ministério da Verdade, que é quem está no poder reconta a história e publica as mentiras, né. Aí tem o Ministério do Amor, que é o ministério responsável pela tortura, né? É responsável por fazer os subversivos serem controlados para o sistema, né? Ser voltado para o sistema. E acontece isso com o protagonista, o Wilson Smith. Ele usa muito da questão do socialismo inglês, né? O nome do partido se chama Socialismo Inglês, e ele tem um lema que é guerra é paz, ou seja, quando o seu país está em guerra contra um inimigo estrangeiro, ele vive em paz. Então, sempre os países buscam, os países super desenvolvidos, os Estados Unidos usa essa estratégia desde sempre buscar guerra contra outras potências, outros países, para viver em paz internamente. Ignorância é força, ou seja, que o trabalho braçal, bruto, faz as pessoas não pensarem. Então, todo mundo trabalha de alguma maneira braçal no livro. E guerra é paz, ignorância é força, liberdade é escravidão. Que a ideia de você querer ser sempre livre, de você pregar sempre a liberdade, isso causa uma escravidão. Isso se torna uma ditadura na mente humana, né? A busca incessante por algo que ele nunca vai conseguir encontrar num regime totalitário. É óbvio que os livros do Orwell, eles estão muito direcionados, é muito fácil identificar a história da Revolução Russa, a traição da Revolução Russa por Stalin, de todos os conceitos e todos os preceitos de Lenin e Trotsky, e de todos os outros caras que participaram. É muito claro, é muito forte essa crítica, né? O grande irmão é Stalin, por mais que o Orwell negou em algumas entrevistas que deu, que era um retrato geral, mas o livro ele não abarca somente as ditaduras do socialismo, né? Do lado socialista. Muito pelo contrário, aqui eu acredito muito, e não só eu já me baseei em vários outros caras especialistas, né, porque eu só comento assim muito por alto, os livros do Orwell sempre são contra qualquer tipo de ditadura, qualquer tipo de totalitarismo. E um democrata é isso, um democrata ele não tem lado quando o tema é ditadura, censura. E o Orwell, eu acredito que seja um dos caras mais fantásticos nessa pegada, porque ele combateu literalmente o fascismo, né? E ele quase morreu por isso. Então esses são os 3 livros que eu queria indicar do Orwell. Um abraço para vocês.